Hoje vamos meditar na palavra de Deus, lendo 1 Timóteo capítulo 3. Eu preguei nesses primeiros domingos que Deus faz tantas coisas maravilhosas, muito além do que pedimos ou pensamos. E uma coisa maravilhosa que Deus fez foi estabelecer a igreja aqui no mundo. E esse texto de 1 Timóteo capítulo 3 fala por que a igreja existe. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. Lendo no meio do século 21, mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Poder sentar. Igreja, a coluna e firmeza da verdade. É a nossa divisa como Igreja Batista Memorial, né? Nós temos essa divisa, Igreja do Deus vivo, a igreja que é coluna e firmeza da verdade. Esses domingos passados eu preguei em Efésios capítulo 3, quando termina dizendo, verso 21, que é na igreja que nós damos glória a Deus. A igreja tem um propósito maravilhoso neste mundo. Assim como tudo que Deus faz é para sempre, as coisas boas que Deus fez neste mundo, assim é a igreja. E nós estamos aqui e vamos continuar no céu. A instituição igreja nunca deixará de existir. É uma dessas coisas maravilhosas que Deus preparou para o seu povo. Lemos aqui que a igreja é a coluna da verdade. A verdade tem coluna, você já pensou sobre isso? A verdade tem coluna. Nós temos coluna, né? Cada um de nós tem uma coluna para bater em pé. Eu estava vendo, essa semana, descobriram um fóssil muito antigo da maior baleia, diz lá que é de tantos anos, né? Uma coisa muito antiga. E só dá para ver a coluna assim, no terreno, no relevo, muito grande, a coluna. A igreja tem a coluna sim. Aliás, a igreja é a coluna. A igreja é a coluna da verdade. Deus designou a igreja para ser a única coluna e firmeza da verdade. Esse é o propósito eterno de Deus para a igreja. Desde a virada do século, especialmente quando eu estava diretor do seminário, tinha a oportunidade de pregar pelo Mato Grosso e outros lugares também fora do Mato Grosso. Eu pregava sobre a necessidade de a gente valorizar e prezar e realmente viver os princípios do Evangelho. E os princípios que foram estabelecidos, os valores pela igreja primitiva, que é o que nós chamamos do Evangelho de Jesus Cristo. E por quê? Porque nós temos um padrão. O padrão de Deus para a igreja é o Evangelho. No mundo inteiro, nós temos alguns padrões, são conhecidos como padrões. Os padrões, por exemplo, de medida, de comprimento, peso, tempo, etc. Existem padrões. Lá no planetário de Greenwich, na Inglaterra, existe um relógio que indica o tempo para todo o globo, para todo o planeta. Ele é um padrão. Quando alguém precisa ou quer ajustar a hora, precisa conferir com aquele que é o padrão para toda a Terra. Assim também existe padrão para medidas de peso, de comprimento. Lá na Europa tem uma universidade com medidas que são padrão. E sempre que alguma indústria, alguém precisa conferir, auferir se o peso, se a medida está de acordo com o padrão, vai lá. E tendo auferido, aqueles que também se tornam um padrão para outros ao redor do mundo. Então, assim como os padrões existem para pesos e para medida, para Deus é o padrão da verdade. O padrão da verdade é a vida. A verdade de Deus é absoluta.
mundo fala muito que não existe absoluto, né? Até alguns fazem meme lá, professor de universidade, o crente discutindo, o professor falando que não existe absoluto, o aluno pergunta, mas tem certeza, professor? Ele fala, absoluto. Sempre alguém vai buscar um absoluto. Existe um absoluto? Existe um padrão? Existe. A palavra de Deus é o padrão absoluto da verdade. Assim como Deus é eterno, a palavra de Deus nos revela, Salmo 45, Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Isaías capítulo 40 fala que o Senhor, o Criador, é o Deus eterno. Deus é a verdade. E Ele é a verdade absoluta. A sua palavra também é eterna. Quando Jesus falava sobre a vinda dele, a volta dele a este mundo, no verso 35 do capítulo 24, ele disse: céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará, jamais passará. Então a palavra de Deus pode ser auferida? Não, ela é a própria verdade. Nós que precisamos auferir a nossa vida, conferir a nossa vida de acordo com a sua palavra. Não pode haver nenhuma modificação na palavra, não pode ter nenhuma alteração na palavra. Muita gente está tentando fazer isso, ajustar a palavra a este mundo, contextualizar, que é a palavra que muitos usam, dizendo que algumas coisas precisam ser explicadas de modo diferente, ajustada ao nosso mundo. Não existe isso. Jesus falou em Mateus capítulo 5, que nenhum tio, nenhum jota, que são os menores sinais na língua hebraica, que é a língua original do Velho Testamento, nada passará, tudo se cumprirá, até o mínimo sinal, como se fosse a nossa vírgula. Em Apocalipse 22, Jesus falou que se alguém acrescentar alguma coisa à palavra, lhe será acrescentada pragas, como castigo sobre a sua vida. Se alguém tirar também alguma coisa, lhe será tirada parte na árvore da vida. Tal é a verdade, ela não pode ser modificada. Ninguém pode fazer alguma mudança sem trazer juízo e condenação a si mesmo. Ela é o padrão de Deus para todos os crentes, em todas as eras, em todos os lugares. A palavra de Deus é o padrão da verdade. A segunda coisa que eu quero falar é que a ciência tem tentado, tem procurado de todos os meios desacreditar a Bíblia. Não toda a ciência, né? A ciência, entre aspas, aqueles que se dizem, donos da verdade, que não acreditam em Deus ou fingem, não acreditar, porque há pessoas que creem em Deus, mas negam a Deus, absolutamente determinadas por um outro compromisso. E não é possível desacreditar a Bíblia. Durante toda a história humana, isso foi tentado de todas as formas, queimando, inclusive, em fogueiras, prendendo os que liam a Bíblia. Ainda hoje, isso acontece na Coreia do Norte, acontece na China, em lugares onde a perseguição existe. Pessoas são tentadas a rejeitar a Bíblia, a negar a Bíblia, mas ela continua. Ela permanece como padrão da verdade. A Bíblia está firmada, como disse um texto do site Cristão Alerta, a Bíblia está firmada como uma rocha bem alta no meio de um mar turbulento. Quando as ondas do ateísmo, do modernismo e do gnosticismo se lançam contra ela, se quebram e se desfazem, porque ela é a rocha que tem permanecido inabalável pelos séculos dos séculos. Ninguém consegue negar isso, isso é uma verdade. A Bíblia condena, por exemplo, os pesos enganosos, aquilo que existe padrão para medir o quilo. Quem lembra da roça do tempo do algodão? Muitos reclamavam que vinha um caminhão com a balança e eles pesavam o algodão. Quando chegava o comprador, na hora de pagar, dizia que era bem menos o peso, havia um peso enganoso. Eu lembro do meu sogro, meus dois sogros, também pai da Cidinha também trabalhou com algodão, e ela me contou que eles choravam quando chegava a hora de receber o dinheiro, porque enganavam eles no peso. Deus não gosta disso.
A Bíblia diz que a balança enganosa é a abominação para o Senhor. Quando Deus fala na sua palavra sobre o engano, Ele não concorda com isso, com balanças falsas, com pesos falsos, enganosos. Deus combate intensamente os que se desviam da verdade, não só no simples questão do peso, da medida, mas especialmente em procedimentos que afastam a pessoa da sã doutrina. Hoje, infelizmente, nós temos pregadores que estão pregando uma doutrina moderna que não é a sã doutrina, e isso afasta as pessoas da verdade. E hoje é muito importante as pessoas não só ouvirem a pregação, mas conferirem com a palavra, com a Bíblia aberta. Hoje é importante ser como aqueles crentes da Bereia. Paulo estava pregando, eles estavam conferindo se o que Paulo pregava estava de acordo com a Escritura. Nós precisamos conferir, porque existe um padrão. O padrão é a Bíblia. Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 2. Fala naquele tempo de duas pessoas, um chamado Himeneu e outro Fileto, que se desviaram da verdade, estavam ensinando os crentes ao erro, induzindo ao erro, distorcendo a fé em Cristo Jesus. Paulo também, quando escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, fala que vai chegar o tempo, já chegou, e nós estamos vivendo grande parte desse tempo, que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas quererão ouvir coisas agradáveis, por isso ajuntarão pregadores, contratarão pregadores que falem segundo os seus próprios desejos. Então isso é outra distorção que Deus não gosta, que faz com que as pessoas se desviem da verdade, estão se voltando às fábulas. Paulo também, quando escreveu a Tito, no capítulo 1, ele disse que é preciso fazer essas pessoas se calarem. A igreja precisa levantar o baluarte da verdade e firmar bem para que essas pessoas que estão pregando a mentira, elas sejam caladas. É o que a Bíblia diz, nós temos que calar as pessoas que mentem, que fraudam a palavra de Deus. Existem doutrinas falsas que procuram despolarizar a verdade de Deus, e a finalidade sempre é desviar os homens da verdade. Por isso Paulo escreveu a Timóteo em 1 carta, capítulo 6, sobre os que são chamados de falsamente cientistas, ou ele diz na Almeida século XXI, dos que falsamente se chamam conhecimento, se desviam da fé, professando essas mentiras, induzindo as pessoas ao erro. Na primeira carta, também, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, ele fala que existem muitas fábulas, coisas que levam a discussões totalmente fora do propósito de Deus e da fundamentação da fé. E ele diz no verso 6 que alguns se desviaram da verdade, se entregando a essas coisas, adquirindo mestre segundo os seus desejos. Quer dizer, hoje, especialmente numa cidade como essa, Rondonópolis, eu não sei quantas igrejas tem, mas só aqui no nosso bairro, eu lembro quando um pastor amigo meu mapeou as igrejas que existiam aqui no Jardim Iguaçu, e ele, quando me entregar o mapa, esperando até hoje você inteiro, ele ficou admirado. Bom, de um lado era bom, tinha mais igrejas do que bairro, tantas igrejas. E a gente anda por aí nessas ruas, é uma igreja aqui, uma igreja aqui, outra lá, com vários nomes, não falar um nome diferente, nomes que só existem só aqui. Mas, então, que as pessoas têm como escolher, elas podem escolher, e muitas dessas igrejas são, na verdade, lugares abertos para fazer negócio da fé. Infelizmente, isso existe, sempre existiu. Quando eu era diretor do seminário em Cuiabá, na época ele era um jornalista, ele quis contratar um dos nossos alunos para abrir 3 igrejas no centro da cidade. E ele falou francamente para o aluno me contou isso pessoalmente. Ele queria abrir igrejas porque estudava com muito dinheiro. Ele não queria abrir para pregar a verdade, não queria abrir para pregar o Evangelho, não queria abrir para ser ali uma agência do reino de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Então isso sempre existiu, infelizmente. Os charlatões da fé estão por aí, eles rejeitam toda a autoridade, como diz Judas, no versículo 8. Eles rejeitam a autoridade, eles até difamam os anjos, eles fazem todas as coisas que realmente são contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo.
Então existem, além disso, as doutrinas carnais, pessoas que defendem a liberdade da carne, da consciência. Eu tenho colegas pastores, eu tenho um colega em especial que uma vez falou comigo sobre isso, né? Ele falava, nós não podemos dar tudo porque eu sou liberal, porque ele tinha realmente uma visão liberal de teologia. Então existe muitas coisas, muitos tipos de pregadores, existe muito tipo de igreja, e nós precisamos sempre olhar para a palavra, para a verdade, saber qual é de fato a igreja que é coluna e firmeza da verdade. Eu sempre busquei isso, desde os tempos do seminário, buscar a verdade. Às vezes eu discuto com algumas pessoas, algumas doutrinas básicas do Evangelho, mas sempre buscando firmar a verdade. Dom Domingos é um dos que eu busquei saber a verdade quando era estudante de teologia. Eu fui lá naquelas reuniões de avivamento, eu tentei falar em línguas, depois de muita insistência, um colega chegou para mim e falou, Paulo, você não vai falar porque você é sincero. Então eu entendi o que ele estava fazendo lá, não estou julgando todo mundo. Eu sei que Deus pode dar esse dom em algum lugar, de uma forma especial, sobrenatural, como aconteceu na Bíblia, para a salvação de alguém, mas não do jeito que tem acontecido por aí. Eu sempre quis buscar a verdade para a minha vida. Eu sei que a Bíblia é a verdade. E eu sei que Deus colocou a igreja no mundo para ser a coluna e esteio da verdade. Ninguém pode ser enganado, ludibriado por causa do Evangelho, por causa de algum interesse que se tenha em torno do rebanho. Paulo advertiu que muitos iriam se introduzir no rebanho como lobos vorazes. Preciso tomar muito cuidado. Em 2 Timóteo 4, Paulo diz a Timóteo que essas pessoas não suportam a sã doutrina. Quando ouvem a verdade, elas não suportam, porque elas querem somente ouvir coisas que agradam o seu coração, o seu paladar espiritual, e por isso elas não dão ouvido à verdade. Assim é o mundo pós-moderno, como eu pregava na virada do século, hoje é chamado de pós-verdade. A maior parte das pessoas vivem não mais pós-modernismo, mas pós-verdade. E isso está se avançando, está levando as pessoas a abandonarem o absoluto da palavra de Deus, deixando-se vencer pelo relativismo. Isso está enfraquecendo muitas igrejas que antes eram coluna da verdade. Tem enfraquecido, porque estão se deixando vencer pelas vontades humanas. Não podemos quebrar as colunas, não podemos enfraquecer as colunas, nem descascar as colunas de um prédio. Eu estava pesquisando sobre isso, eu me lembrava que tinha acontecido alguma coisa no passado, e achei, lá no Ceará, um prédio caiu, no ano 2019, e foram pesquisar por que aquele prédio caiu. Algumas colunas daquele prédio estavam com fissuras, e o reboco estava rachando, e estava aparecendo o ferro, a ferragem. Então as colunas estavam fracas, elas precisavam urgentemente de reparos. Mas foram fazer os reparos, alguma coisa deu errado nos reparos. Diz alguém que descascaram 6 colunas de uma vez, deixando até o ferro, e o prédio não aguentou e desabou. Uma coluna precisa ter o ferro, o cimento, a pedra, a areia, e o ferro não pode ficar para fora, tem que ficar no meio, quase no meio da coluna, ele tem que estar cercado de concreto para ele aguentar ficar em pé. Descascaram aquela coluna e o ferro não aguentou e o prédio veio abaixo. Nós precisamos entender que existe uma coluna da verdade, ela é a igreja, ela não pode ser descascada, não pode ser enfraquecida, ela precisa ser preservada e fortalecida. Esse movimento chamado pós-verdade é a aceitação de que uma informação, seja do indivíduo ou do grupo, presume-se que é legítima por razões pessoais. Eu tenho encontrado pessoas que a gente fala a palavra de Deus, a verdade, no final diz, eu acho que é assim, eu acredito que será assim. Ela nega a palavra de Deus, ela rejeita a palavra de Deus para colocar a sua impressão, a sua razão pessoal na coisa. Isso é chamado o mundo pós-moderno. As pessoas não
querem mais ouvir a verdade. Elas são a própria verdade, elas se impõem. Isso é um tipo de negligência em relação à verdade. E as pessoas irão pagar alto preço por causa disso. É uma pressão também da sociedade, esse tipo de valorização, quando as pessoas não acreditam mais em absolutos, quando os homens se tornam como homens deuses, e essas pessoas aí estão dispostas a seguir também a alguém ou assumir um compromisso com alguma instituição e negam a verdade, e negam a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. E ouvimos dizer que essas pessoas estão dizendo: eu sou o caminho. Muitos políticos estão se apresentando como o caminho. Pessoas estão escrevendo livros, best-sellers, dizendo: eu sou o caminho. São os bruxos da Escritura. Outros são líderes de movimentos importantes, sociais, educacionais, e eles se colocam como o caminho. E outros filósofos, ou até líderes religiosos em suas religiões, eles estão supondo satisfazer todas as necessidades do ser humano, prometendo paz e segurança, e como diz Paulo, que será no tempo do anticristo essa marca registrada. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Assim está caminhando o mundo num período pós-verdade, onde o pai da mentira está conseguindo levar as pessoas a viver uma vida sem o perfeito perdão, sem a perfeita paz, sem a palavra de Deus, o evangelho que satisfaz. Esses são os dias difíceis dos finais dos tempos, que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 3. Ninguém possui em si mesmo qualidades naturais para que se possa colocar como coluna da verdade. Ninguém tem essa capacidade. Neste mundo, nem que seja alguém rico, que tenha posição social privilegiada, ou na política, ninguém pode, e nenhuma igreja em particular por si mesma pode se colocar como coluna da verdade. Somente a igreja do Deus vivo é a coluna e esteio da verdade. Ela não é uma simples igreja, ela é a igreja do Deus vivo, como diz Paulo em 1 Timóteo 3,15. Assim, Deus estabeleceu a igreja, designou a igreja para ser a única coluna e esteio, coluna em firmeza da verdade. Deus não confiou essa alta responsabilidade da defesa, da pregação da verdade a nenhuma instituição outra deste mundo, nem aos políticos, nem à cultura, nem à sociedade, a nada. Somente a igreja é eleita para essa nova missão. Um grande privilégio, meus irmãos, nós sermos igreja de Jesus, participarmos dessa que é a coluna e o esteio da verdade. A igreja é essa, ou deveria, em alguns casos, ser essa que mantém firme e sólida a sã doutrina, isto é, que conserva com integridade a sã doutrina com o Evangelho de Jesus, nunca cedendo aos ataques deste mundo pós-moderno, deste mundo pós-verdade, deste mundo relativista, em que as pessoas acreditam em tudo e querem tudo e não querem ser condenadas e reprimidas pelos seus pecados. Tudo está fundamentado sobre a verdade. Somente a verdade prevalecerá no final. Somente os que estiverem fundamentados sobre a verdade subsistirão no final do juízo. Eu quero entrar numa outra etapa desta mensagem, mas vou deixar para outro dia, sobre como nós nos firmamos na verdade, sabendo que Deus é verdade. Jeremias 10:10 fala que Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. João capítulo 14:6 e João 16:13, que o Espírito Santo é a verdade. É a triunidade santa. Nessa comunhão com Deus íntima é que nós somos firmados na verdade. E é somente nessa dependência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nós temos condição de sermos não só guiados a toda a verdade, mas ajudar outras pessoas a também seguir a verdade
é submeter-se à verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil, nós temos uma luta muito grande, porque o mundo está muito articulado em todas as suas organizações, instituições, os seus líderes, e nós somos uma minoria. Mas, na verdade, sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. E era essa preocupação dos discípulos no começo, quando falaram com Jesus: mas Senhor, são poucos os que se salvam. E Jesus disse: olha, por viar é por entrar pela porta estreita, e andar pelo caminho apertado conduz à salvação. Que largue a porta, o caminho espaçoso conduz à perdição. Só muitos que entram por lá. Sempre foi assim. O importante é manter o foco, manter a firmeza e pregar a verdade como igreja de Jesus, continuar proclamando a verdade do Evangelho, sem fingimento, sem falsidade, sem enganação, continuar com sinceridade, tratando as pessoas, manter os nossos relacionamentos, nossos compromissos, sempre fundados na verdade. A verdade de Jesus é que nos liberta, é a verdade que nos trará a paz, é a verdade que nos dará o fruto de justiça. Tudo que nós precisamos vem da verdade. Vamos manter a firmeza, com oração, com fé, com alegria, com esperança, sabendo que o Senhor está conosco. Como igreja de Jesus, somos a coluna e a firmeza da verdade. Que Deus nos abençoe. Sejamos sempre a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor ama tanto, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a igreja, porque a igreja deste mundo é a única que é a coluna e a firmeza da verdade. Muito obrigado porque o Senhor nos revelou a verdade. Quando buscávamos, ó Deus, em nossas buscas pessoais, em nossas necessidades, na busca existencial, na nossa busca pelas respostas que desejávamos, o Senhor nos fez conhecer a Tua palavra, que é o Evangelho, que é a verdade, e que nos libertou dos nossos medos, dos nossos pecados, e nos trouxe para essa comunhão doce e santa com o Senhor. Comunhão santa e preciosa com os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz. Obrigado porque a verdade nos trouxe o conhecimento da nossa realidade, da nossa condição de pecador, mas que Jesus Cristo veio para morrer por nós pecadores, e Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida, uma vida pautada na verdade, uma vida que é para a Tua glória e para o Teu louvor, uma vida que é para sempre, uma vida, ó Pai, que satisfaz plenamente. Obrigado porque a vida cristã nos satisfaz. Obrigado porque o Senhor nos fez encontrar a paz em Jesus Cristo, e a comunhão e esse deleite que é viver e andar na presença do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é a expressão pura da verdade, que é a própria verdade absoluta. Obrigado porque nós temos aqui em nossa terra, com toda a liberdade, a oportunidade de ler, de ensinar, de pregar e anunciar a Tua palavra. E enquanto temos tempo e oportunidade, Pai, usa-nos como igreja para pregar e anunciar a Tua palavra, que é a verdade. Usa-nos individualmente, membro a membro, em cada oportunidade. Usa-nos, ó Deus, como igreja, como congregada, como numa hora como essa, anunciamos a pregação da palavra, que é a verdade. Abençoe que os corações sejam sensíveis a ouvirem a verdade. Que o Teu Espírito Santo seja iluminando e despertando cada consciência, despertando, ó Pai, cada pecador, para a necessidade do arrependimento, da conversão,
da confissão a Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador pessoal. Ó Deus bendito, para renunciar à mentira, para renunciar a todo tipo de falsidade, engano, para pautar uma vida de modo que agrada o Senhor, seguindo o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, que a nós temos essa paz, já temos essa tão gloriosa salvação. Obrigado, Senhor. Salva a nossa pátria, Senhor. Traz um avivamento para a nossa nação. Traz um despertamento para as igrejas, aqueles lugares onde as pessoas não estão de fato buscando uma vida íntegra, propósito de viver pautadas na verdade, na justiça, no amor, na misericórdia, na fé. Deus, salva a nossa pátria. Desperta-nos como povo teu, Deus, para que sejamos a diferença nessa geração corrompida e perversa, desse mundo tão tenebroso, Senhor. Tem misericórdia da nossa gente. Abençoa Israel, as nações ao redor, com paz, acessar as guerras, Pai. Que nossos filhos ainda possam ver um tempo de paz neste mundo e de esperança, oportunidade ainda, ó Pai, de alcançar, através da pregação da verdade, do Evangelho de Jesus, muitas vidas para o teu reino. Abençoe a obra missionária de todo o mundo. Abençoe a igreja perseguida, Pai querido. Abençoe, Deus, porque sem ti nós nada podemos fazer. Pessoalmente confiados no teu amor eterno, na graça salvadora de Jesus Cristo. O teu amor é que nós podemos seguir em frente, anunciando e testemunhando a palavra da verdade. Ó Deus bendito. Abençoe nossos irmãos que estão passando um momento de enfermidade. Estende a tua mão de cura, poder e graça sobre cada um. Continua abençoando aqueles que estão em viagens, protegendo, livrando todo perigo, todo mal. Abençoando cada família, nossa igreja. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Deus conduza-nos no decorrer dessa semana com a tua paz, com a tua graça maravilhosa, com o teu poder, com o livramento. Ó Deus, nos abençoando a cada instante, conforme cada necessidade. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Agora que o teu amor eterno, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a comunhão e o conforto do Espírito Santo, seja com todos aqui congregados, que estão em todo lugar, agora e para sempre. Amém.